Olá, eu sou o Vitor e essa é mais uma aula aqui do canal Matemática Descomplicada. Dessa vez eu vou falar sobre progressão aritmética. Mas o que é uma progressão aritmética? Uma progressão aritmética, ou como na matemática a gente chama, usa a sigla PA, de progressão aritmética, é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Essa diferença constante é chamada de razão. O que vocês têm que fixar aqui é a diferença entre os termos vai ser sempre a mesma. Porém, essa constante ela vai aumentar o valor do termo seguinte. Vamos ver novamente. Ela é contínua ou não? A sequência 4, 7, 10, 13, 16. E a reticência no final significa que ela não tem fim, ou seja, ela é uma PA infinita. Quando tem esses três tracinhos das reticências, significa que a sequência ela não termina ali. Ela tem uma sequência mais à frente, mas a sequência não tem fim. Já a sequência 70, 60, 50, 40, 30, 20 e 10. Ela é sequência finita. Vocês podem ver que ela tem um início e um começo. Ela é fechada por dois parênteses. E ela tem um início, um começo e não tem reticências. Ou seja, ela tem um fim. Agora, classificação de uma PA. Agora a classificação em relação à sua razão. Quando a razão for igual a zero, ela é constante. Ou seja, tá vendo aqui que você pega o 4, o segundo termo, menos o primeiro termo dessa sequência, 4 menos 4, 0. Se pegar o segundo e o terceiro termo, 4 menos 4, 0. Ou seja, a razão sempre vai ser 0. Então ela é constante. Crescente. Quando a razão for maior que 0. Por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10 e assim por assim vai. Se você pegar aqui 4 menos 2, vai dar 2, razão 2. E 2 é maior que 0. Ou seja, a razão é maior que 2, então ela é crescente, ela tende a crescer a sequência. E por último, aqui nas classificações da PA temos a classificação que ela é decrescente. Quando a razão for menor que 0, ou seja, se eu pegar o segundo termo menos o primeiro, 10 menos 15, menos 5. A razão é menos 5. Se eu pegar o segundo menos o terceiro, 5 menos 10, menos 5. Ou seja, a razão é menos 5. E menos 5 é menor que 0. Ou seja, ela é decrescente. Ela tende a só baixar, tá vendo? 10, começou no 15 e vai terminar no menos 5 e por assim vai, infinitamente. Até menos infinito. Conseguiram compreender? Propriedades. Primeiro, em uma PA finita, a soma dos dois termos equidistantes dos extremos é igual à soma dos extremos. Ou seja, tá vendo? Que o 52 aqui ele tá 3 números de distância do último e o 28 está 3 números de distância do primeiro. Ou seja, 28 mais 52, 80. Já essa propriedade fala que a soma desses dois termos, 52 mais 28 que dá 80, tem que ser igual à soma do primeiro e do último termo. Ou seja, 4 mais 76, 80. Ou seja, 80 igual a 80. Isso vai ser uma relação que sempre vai existir, uma propriedade que sempre vai existir numa PA. Agora, considerando os três termos consecutivos de uma PA, o termo do meio sempre será a média aritmética dos outros dois termos. Ou seja, se eu pegar qualquer três termos aqui e dividir o primeiro, desses três, dividir o primeiro, por exemplo, 28 mais 44 dividido por 2, sempre vai dar o termo do meio, que deu 36. Outro exemplo aqui é qualquer três termos que você pegar de uma PA. Ou seja, aqui está exemplificando, você pegou mais 3. 60 mais 76, aí dividiu por 2, deu o termo do meio, que é 68. Essa é a relação que também sempre vai existir em uma PA. Em uma PA finita com números de termos ímpar, o termo central é a média aritmética do primeiro termo com o último termo. Ou seja, se uma PA é infinita, se você compreender, então sempre ela terá um termo central. Um termo que irá dividir, vai ter números, a mesma quantidade de um lado, a mesma quantidade de outro, e ele vai estar no meio, o termo central. Tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4 de um lado, 1, 2, 3, 4 do outro. E no do meio, 30, é o termo central. A soma do primeiro, que 10,
mais 50, que é o último, 60. Dividido por 2, que é a média aritmética. Sempre vai dar o termo central, que é 30. Entenderam? E por fim, espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem o like. E qualquer dúvida deixe nos comentários. Isso, muito obrigado e tchau.